E Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis. E Senhor, entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Oh Senhor, tu és o único Pai, e receber toda a honra e glória. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos um louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, força e poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos um louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti.
nosso Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos hoje das tuas mãos. Queremos te louvar por tudo, Senhor. Te agradecemos por cada vida aqui presente, por cada lar aqui representado, por todos que compareceram aqui, que estão aqui, Senhor Jesus, crendo no teu nome, crendo que o Senhor é o único Deus verdadeiro e a tua mão continua estendida para nos salvar. Te louvamos, te damos graças, Senhor. Ó Deus, nesta oração nós oramos por todos os nossos amados irmãos. Oramos também por uma criança chamada Benício, que está na UTI. O Senhor é poderoso para tirá-lo de lá. Seja feita a tua vontade, Pai. Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Tu és o único Deus, único Senhor, que nós amamos, que nós buscamos e queremos te buscar mais, te entender. Mas, Senhor, que esta sabedoria venha e enche os nossos corações, completando a obra em cada um de nós. Aleluia, Senhor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Se você trouxe uma oferta para entregar, fique à vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo 11 ao 18. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Obrigado, Paulo. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Amém? Obrigado, Senhor Jesus, pela graça recebida, pela vida, saúde e paz, pela palavra que nos orienta, que nos sustenta, que há um socorro em todo o tempo da nossa existência, porque a tua palavra é viva e eficaz, penetrante como uma espada. Ó Senhor, que a tua bondade alcança cada um de nós, nos direciona, nos corrige, nos dê a visão, entendimento e sabedoria para crescermos mais e mais
dentro desta tua vontade que é boa e perfeita. Amém? Este relato bíblico nos ensina, na primeira vista, sim, sobre gratidão e ingratidão. Mas ensina muito mais, ensina sobre fé, ensina sobre salvação. E se a gente for mais profundo ainda, um pouco mais profundo, a gente vai conhecer a revelação do nosso coração, que é mostrado nesse texto. Coração do homem, naturalmente falando, porque ingrato a gente é de nascimento. A gente não tem. Agora, conhecer salvação, conhecer a fé, mesmo conhecendo a fé, mesmo sendo salvo, a gente pode ainda continuar ingrato. A gente pode ainda continuar vivendo a nossa vida sem dar a mínima para nada. E que nós precisamos aprender então, conhecer, entender quem somos. E muitas vezes nós queremos conhecer a Deus nivelado naquilo que somos, e não ao contrário. Se nós conhecermos a Deus somente naquilo que somos, somente naquilo que a gente acha, nós vamos conhecer apenas o superficial. É como aquele texto de Ezequiel 47 sobre as águas purificadoras, quando o Senhor chama Ezequiel e mede 1000, mede mais 1000, e mede mais 1000, e mede mais 1000, até chegar ao ponto que é impossível caminhar. Então este é o entendimento que nós precisamos ter. Se nós conhecermos a Deus apenas no raso, apenas no nosso, naquilo que nós achamos, naquilo que nós entendemos, jamais seremos curados por completo para ter a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. Este relato de 10 homens leprosos, a lepra significa a vida de todos nós, porque ela tem uma resposta dada sobre o pecado, e todos nós éramos leprosos nesse aspecto. Ninguém era são, ninguém tinha saúde para se achegar a Deus e abraçá-lo. Fica de longe. Vê Deus de longe. Então esse era o nosso viver. Deus de ouvir falar, e não de poder abraçá-lo. E muitas vezes, depois ainda que nós alcançamos a graça, ainda não chegamos o suficiente para abraçá-lo, porque o nosso coração ainda não foi curado. E a proporção é grande, 10-1. Então é uma análise que precisa ser feita para ver se já chegamos ao ponto do coração abraçar Jesus, cair aos pés de Jesus. Porque esses leprosos, quando viram Jesus de longe, Senhor, tem misericórdia de nós. Foi assim que a gente falou também. Senhor, tem misericórdia de mim. Esse foi o grito que eu dei também. E Ele teve misericórdia de mim. E começou a curar minha lepra. Mas muitas vezes eu não deixei curar tudo, a ponto de poder chegar e dar um abraço.
Então esse texto mostra, queridos, que o coração do homem, se não for completamente curado, ele não consegue ser grato. Ele não consegue ter gratidão na vida. Ele sempre acha que é merecedor de tudo. Por quê? Por que eu tenho que voltar? Por que eu tenho que me rebaixar? Por que eu tenho que me prostrar? Por que eu tenho que pedir? Comigo não. Então nós continuamos fazendo isso. Essa é a vida de muitos de nós. Não conseguimos voltar para agradecer. E nós vemos então, queridos, que muitas vezes a bondade que nós fazemos, ela não é bondade. Porque se o nosso coração não estiver alinhado com Ele, a bondade que nós fazemos é humana e interesseira. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Gênesis 3, 22 diz: achou aí, Márcio? Achou. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Veja aí, só esse versículo para a gente entender. O homem conhece o bem e o mal. Isso é fato. Mas por causa da nossa doença, da nossa lepra, a gente só consegue fazer o mal. O mal naturalmente é praticado sem esforço, porque essa é a nossa natureza. E quando nós praticamos o bem, cheio disto, cheio desta lepra, é um bem interesseiro. É um bem querendo receber algo em troca, e quando não recebe fica bravo. Eu fiz tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ninguém reconheceu, ninguém olhou para mim, ninguém falou obrigado, ninguém. É um bem interesseiro. Então, enquanto nós tivermos o mesmo coração que não foi transformado ainda em um coração novo, todo bem que você praticar, que eu praticar, ele tem segundas intenções. Não é um bem assim que fez e esqueceu, que fez e não se lembra mais. Ele fica atento. Vamos ver como que ele vai fazer. Vamos ver o que ele faz. Olha, eu ajudei. Olha, eu fiz de tudo por ele. Gente, olha, e brada para os 4 cantos o que foi feito. Vocês estão entendendo, queridos? Porque é um bem mau. Quando não tem o coração transformado, o nosso bem é mau. O nosso bem não agrada a Deus. O nosso bem não nos traz prosperidade, porque a gente tem segundas intenções naquele bem que foi feito. Não me agradeceu, não fez. Também não faço mais nada. É o brado que a gente dá, porque o nosso bem é mau. Veja bem como Deus conhece a gente. Veja Gênesis também, capítulo 3, capítulo 8. Versículo 21.
E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a infância, desde a meninice. Desde pequenininho a gente é mau, queridos. Então, nós temos esse problema, esse grande problema para ser tratado. E muitas vezes conhecemos Cristo, mas o nosso coração continua o mesmo. Por que eu vou fazer? Por que eu vou dar? Por que eu vou repartir? Não é assim? E se fazer falta para mim? É assim que a gente lida com o nosso coração ruim, com o nosso coração que não foi tratado. 9 vai embora, filho, só vem um. 9 vai para casa, 9 vai para a festa, mas só tem um que volta. Então a porcentagem é muito grande de quem continua com o mesmo coração, de quem não sente compaixão, de quem não sente misericórdia pelo outro. É uma questão a ser pensada, é uma questão a ser analisada para nós mesmos. Hoje eu fiquei refletindo nessa palavra, pensando: será que meu coração já tem alguma mudança? Ou continua o velho coração? Coração desde menino, que era aquele mesmo. E Deus viu que o homem tem esse coração desde a infância, desde pequeno. Vamos ver Lucas 16, do 19 ao 24, veja isso. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esse homem teve a oportunidade de fazer o bem para o Lázaro ou não teve? Ele teve a oportunidade de ajudar esse... Irmãos, tem coisa que Deus coloca em nosso caminho para testar aqui dentro, ó. E a gente muitas vezes vira o rosto para o outro lado. Vocês estão entendendo? Deus coloca Lázaros em nosso caminho para testar se nosso coração foi transformado ou continua o mesmo e velho coração. Presta atenção. Estava na porta dele. O homem ficava na porta dele. Ele entrava e saía, o homem estava lá, cheirando mal. Cachorro lambendo as feridas. Cabra rico. Não podia chamar uma ambulância. Não podia falar: olha, trata dele, eu pago. Entrava e saía. Tropeçava. E quem sabe até de novo aí. Muitas vezes é assim. Aí depois da morte ele consegue ver o Lázaro lá no seio de Abraão, abraçado com Abraão. Ele sabia o nome dele. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, pede para Lázaro. Sabia o nome.
só que nunca se importou com Lázaro. E o coração dele não foi transformado nunca. Embora conhecendo Abraão, embora sendo filho de Abraão, e nós também somos filhos de Abraão pela fé, somos ou não somos? Então, é o mesmo Pai. E corremos o risco de fazer a mesma coisa quando o nosso coração não entende o chamado de Deus, quando o nosso coração não consegue ouvir o Espírito Santo. A gente só pensa em nós, a gente só olha para nós. E nós não nascemos para olhar para nós, nós nascemos para olhar para o outro. Na palavra de Deus, se não me falha a memória, agora capítulo 11 de Romanos. Ninguém nasce para si, ninguém vive para si, ninguém morre para si mesmo. Nascemos para Deus, vivemos para Deus, e quando vivemos para Deus, nós vivemos para o nosso próximo, porque é impossível viver para Deus sem estar com Deus. Então são coisas para a gente refletir, queridos. Nós precisamos olhar para nós e saber se o nosso coração já foi transformado. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso fala de transformação. A mente de Cristo em mim fala que o meu coração foi transformado, porque aí eu deixo ser guiado por esta mente. Quando você é guiado pela mente de Cristo, pelo seu Espírito, como diz Romanos também, capítulo 6, quando você se deixa ser guiado, no capítulo 8, melhor dizendo, você é filho de Deus. Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Não somos nós quem comandamos, não somos nós quem decidimos. Nós deixamos que a decisão seja dele. Então jamais seremos enganados, queridos. Falar, mas tem tanta gente hoje que gosta de enganar as pessoas, que gosta de tirar proveito de tudo. Irmãos, quem é guiado pelo Espírito Santo, não. Você pode tropeçar em mendigos pela rua, e o Senhor fala, nenhum deles. Nenhum deles. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você vai ouvi-lo. Se a tua mente é a mente de Cristo, você vai escutar. Para, esse aqui. Porque não será em vão aquilo que você vai fazer. Porque jamais a ajuda que você vai dar é apenas física. Jamais. Quando nós somos guiados pelo Senhor, a ajuda que nós damos é corpo, alma e espírito. E não apenas, não é assim. Se for só físico, é você que decidiu. E pode também fazer isso, sem problema. Mas quando é do Espírito Santo, primeiro ele está vendo o espírito da pessoa. Ele está vendo a alma da pessoa. E por último ele vê o homem. É assim. É assim que o Senhor age em nossas vidas. Aqueles homens estavam caindo aos pedaços, fisicamente falando. Mas a alma deles clamou para Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós. Fisicamente acabados, carcomidos pela lepra. Mas a alma deles gritou dentro deles. E Jesus olhou para dentro deles.
vai e mostra aos sacerdotes. E eles obedeceram imediatamente. Então Jesus não disse assim, ó, estão curados. Não, ele não disse isso. A alma deles tinha predisposição para a obediência. Tinha ou não tinha? Porque eles obedeceram. Quantas coisas nós também obedecemos? Nós obedecemos a Deus em muitas coisas, principalmente naquelas que nos favorecem. Naquelas que a gente, oh, que bom. Então a gente obedece em muitas coisas. Então aquilo favorecia o que eles estavam pretendendo receber. E eles então seguem para mostrar para o sacerdote. E no caminho percebem que estão já curados. E tem uma conversa entre eles. Vamos voltar para agradecer? Você acha? Voltar para agradecer? E apenas um sozinho. Irmãos, é difícil voltar sozinho. Já que nós somos companheiros, os 10, vai saber quanto tempo que eles estavam andando juntos? Não é verdade? Quanto tempo eles caminhavam juntos ali, leprosos, um olhava para o outro, tudo igual. Na sua natureza caída. Imagina a força que esse homem teve que fazer para voltar só. Ninguém vai comigo? Ninguém? Ninguém, já que ninguém vai voltar, eu também vou com vocês. Vamos? Não, mas ele foi muito forte o que ele recebeu. Aí é que entrou a fé. E Jesus reconheceu isso. Quando ele volta e comparece perante Jesus, que eu acredito que não estava muito longe, ele disse, não foram os 10 que foram curados? E só um voltou? A tua fé te salvou. Então os outros ficaram apenas com a cura. Mas este foi duplamente abençoado. Então quando o nosso coração faz a vontade de Deus, irmãos, não há perda. Porque aquilo que parece ser perda, Deus traz resultado positivo. Então é necessário que a gente compreenda estas coisas. Olhe para dentro de nós. Vamos fazer uma reflexão diária. Saber que nada somos sem Ele. E que o nosso coração é enganoso, sem dúvida nenhuma. Estou fazendo tudo certo, Ele diz para nós. Não tem nada errado, Ele diz para você. Você fez o que era certo, Ele diz para cada um de nós. Ele é enganoso, queridos. Então é necessário que a gente rasga tudo e faça algo diariamente e esvaziar de nós mesmos para nos enchermos da glória de Deus. Esvaziar a mente, tirar a mente de Adão e receber a mente de Cristo, como diz esse versículo. Receber, porque somente na mente de Cristo eu não tropeço. Somente na mente de Cristo eu faço o que é correto. Amém, queridos? Esvaziar é uma coisa difícil, porque se não esvaziar, querido, não tem como ser cheio. Se a gente continuar na velha natureza, sobrevivendo dela, vai cada vez encher mais dela, porque ela é dominadora. A natureza adâmica, ela é dominadora. Ela não nos dá descanso. E se a gente não se esvaziar dela, a gente não consegue ser cheio da graça do Senhor Jesus. E somente a graça do Senhor Jesus pode nos encaminhar para o caminho certo da glória de Deus. Porque aí tudo que a gente fizer não é mais para glorificar a gente. Aí o bem que a gente fizer não é mais interesseiro. Ele foi
designado e orientado pelo Senhor. Porque o Senhor nos deu para que a gente pudesse ter para fazer o bem. E em todo tempo não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Gálatas capítulo 6. Então, amados, busque esse entendimento. E não se canse de fazer o bem. E a gente faz o bem melhor para quem? Para aqueles que realmente não merecem. Ao nosso conceito, ao nosso ver. Porque quando o apóstolo Paulo também escreveu na carta aos Romanos capítulo 13, ele diz: faça o bem para os seus inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Foi assim? É difícil ou não é? Se fosse fácil, todo mundo fazia, queridos. Mas é porque é difícil que nós temos que fazer. Porque Cristo perdoou a todos na cruz. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, amados, esvaziar é o conselho desta noite. Esvaziar para ser grato em tudo ao nosso Deus. Vamos colocar de pé.